Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal, o segundo vídeo da série, que agora é um devocional em série, intitulado Semeadura e Colheita. Se você ainda não ouviu a respeito desse assunto, é um princípio bíblico, no qual nós estamos apoiando no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 9, que vai dizer o homem que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Esse é o versículo que sustenta esse princípio bíblico da semeadura e da colheita, e eu convido você a ficar nesse vídeo até o final, porque você pode aprender muito mais acerca do que as suas atitudes podem trazer de consequências para a sua vida. Falando nisso, você já ouviu falar que quem planta vento, colhe tempestade? Na sua opinião, isso é um versículo bíblico ou é um dito popular? Até o final do vídeo eu conto para você a respeito dessa frase de efeito que quem planta vento, colhe tempestade. O que isso quer dizer? Porque eu estou plantando algo em menor quantidade e a colheita pode ser abundante, tanto para o bem como para o mal. Nós vimos que Adão e Eva, no vídeo anterior, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo desse devocional em série, eu convido você a voltar aqui no meu canal e assistir o primeiro vídeo que nós tratamos acerca de como aconteceu para Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden. E hoje o texto que vai apoiar essa nossa reflexão está no livro de Esther. Esther é um livro que vai trazer a história de uma menina judia que ascendeu ao trono medo-persa, se tornando a rainha, uma das esposas do rei Xerxes ou Assuero, tá? É a mesma pessoa. Assuero é em hebraico e Xerxes eu acredito que seja em grego. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu depois que os seus pais faleceram e ela ascendeu ao trono com a ajuda de Mardoqueu. Não é de Mardoqueu que eu vou falar hoje, eu vou falar do nobre Ramã, um homem orgulhoso, arrogante, ele só pensava em si próprio, em ficar mostrando aquilo que ele possuía, do que ele era capaz. E o rei Xerxes elevou o nobre Ramã à categoria de oficial. Ele era o segundo homem em hierarquia no reino do rei Xerxes. E o que acontece quando ele se elevou em posição? Ele queria que todas as pessoas do império se prostrassem diante dele. E a única pessoa que não fazia isso era o Mardoqueu, porque ele era judeu e nós sabemos que judeus eles só se prostram diante de Deus. E assim ele ficou odiando Mardoqueu e ele resolve planejar o aniquilamento de todos os judeus do império. Eram 127 províncias e ele convence o rei Xerxes a assinar um decreto para que todos os judeus em certa data fossem aniquilados e assim ele pudesse se vingar de Mardoqueu. E não ainda contente com tudo isso, na ansiedade de já se ver vingado de Mardoqueu, ele, por sugestão da sua esposa, constrói uma forca para no dia seguinte enforcar Mardoqueu. Porém, nessa noite, o rei perdeu o sono e pediu para que as crônicas do reinado dele fossem levadas e lidas diante dele, e ele descobre nessas crônicas que Mardoqueu havia salvo a sua vida por ter descoberto uma trama de alguns oficiais para assassiná-lo, e assim ele foi honrar Mardoqueu. O próprio Ramã sugeriu que Mardoqueu fosse honrado, porém nesse momento o Ramã não sabia que era de Mardoqueu que o rei estava falando. E nesse exato momento ele descobre que é Mardoqueu foi honrado e o rei descobriu toda a trama sobre os judeus que Ramã queria aniquilar e assim ele foi enforcado na própria forca que construiu para Mardoqueu.
O que isso quer dizer? Quer dizer que toda angústia, toda aflição, todo medo, todo desespero que ele plantou entre os judeus com o decreto que ele sugeriu, convenceu o rei Xerxes a assinar, caiu sobre a sua própria cabeça. E nós vemos que se cumpre novamente esse versículo bíblico que está em Gálatas 6, versículo 7, de 7 a 9, que diz que aquilo que o homem plantar certamente colherá. E também vai reforçar aquilo que quem planta vento colhe tempestade. Olha só, ele plantou aquele desespero ali entre os judeus, mas ele colheu a própria morte, o próprio aniquilamento. E eu fiquei de contar para você acerca de que quem planta vento colhe tempestade, se é um versículo bíblico ou se é um dito popular. É um versículo bíblico que nós podemos encontrar lá em Oséias. Deixa eu só chegar aqui para você. Está em Oséias, versículo 7, que na verdade diz assim: eles semeiam vento e colhem tempestade. Sim, então nós sabemos que tudo aquilo que nós plantamos, isso também colheremos. E em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, Jesus ensina assim, que nós vamos ser medidos com a mesma medida que nós utilizarmos para medir os outros. Baseado nesse ensinamento de Jesus, que nós seremos medidos com a mesma medida que nós utilizarmos, você se sente confortado ou aflito? Conta aqui para mim nos comentários e não perca o próximo vídeo da série Semeadura e Colheita baseado na Bíblia. E eu convido você a dar um like aqui nesse vídeo, a curtir, a compartilhar para que esse conteúdo que gera vida possa chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau!